nenhuma ainda. É, hoje vai ser a primeira. Vai, primeira. Hoje nós vamos falar de um assunto bem legal, bem gostoso. Eu gosto muito e vou mostrar dois resultados meus, de pacientes minhas, né, que elas liberaram para mostrar a imagem delas, tá? Eu não ouvi direito, tu disseste que hoje vai falar sobre. Não falei ainda o tema, não. Ah, eu entendi que era isso que estavas falando. Não, nós vamos falar, eu vou falar agora, nós vamos falar sobre intestino, sobre detox, e eu vou mostrar dois resultados de duas pacientes minhas. Dois resultados diferentes, uma de emagrecimento e uma de melasma. Interessante. É bom a gente saber isso, na verdade, de antemão, porque quando a gente divulga, sempre tem as pessoas que vêm justamente por isso. Uhum. E, na verdade, geralmente não é divulgado. Eu sinto por isso. Eu gostaria que fosse divulgado de antemão já o assunto das lives. E, Aham. inclusive, agora que eu sei, eu já vou mandar até para uma pessoa que eu sei que tem problema de intestino, e isso vai ser o gatilho para que ela venha. Pois é, nós vamos falar sobre o kit detox, que eu acho muito interessante e eu uso muito no meu consultório. No meu dia a dia, é um dos protocolos que eu mais vendo no meu consultório. Que bom, eu vou até sair daqui Essa e vou. questão de mandar o assunto da live, eu acho muito interessante mandar antes. Até foi, eu comentei no, numa reunião que a gente teve, mas não teve assim, muita aderência, mas eu ainda estou tentando ver se a gente consegue, porque eu acho interessante todo começo de mês a gente fazer uma lista do que vai ser apresentado, né? Para passar, eu acho bem melhor. Que bom, que bom. Eu fico feliz de saber que você pensa assim. Eu também acho bom. E, Sim, inclusive, uma das coisas que eu também já questionei, já pedi, mas também para que as lives no YouTube que elas sejam identificadas, né? sim, tá bom. Eu Aham. vou até abrir um pouquinho a câmera aqui para a gente não ficar falando com a parede, mas para que elas sejam identificadas, porque Sim, muitas vezes a gente quer uma live para mandar especificamente para um cliente. uhum, E aí sim, tu chega lá, é uma quantidade absurda de todas elas falando de produtos, produtos, é, produtos, e aí a gente tem que ficar abrindo de uma por uma, e a gente muitas vezes o que acaba fazendo? Nem mandando, eu nem acho mandando. interessante mesmo. Eu vou anotar aqui para conversar com você. Então, na verdade, isso eu já liguei, já pedi para o Lucas, e já não é de hoje. Então, eu acho assim que a gente está deixando de tirar proveito de verdade do material que a gente tem. É, eu também acho. Eu penso assim também. Eu não sei as outras pessoas que estão aí, estão todas quietinhas. Eu não sei se também iriam se manifestar de que é necessário que a gente Uhum, vá para o YouTube e a gente escolha qual live. Eu preciso dessa, eu preciso daquela, eu tenho essa para esse cliente, aquela para aquele. sim, sim. É A porque daí gente você não vai pode perder ficar muito abrindo, tempo. abrindo live por live, assistindo um bom de um pedaço para poder. Não dá. Concordo. Que bom. A Regina disse que tá baixo, tá muito baixo o som. Deixa eu colocar mais perto aqui o microfone. Vê se melhorou, Regina. Vamos iniciar, gente? Tem 7 pessoas na Boa live. tarde, Boa tarde. é a Ana aqui do Oi, marketing Ana. da Nemas. Vamos iniciar, Ana? Eu escutei o que a Terezinha falou e quando for assim, passa para nós do marketing, que aí é a gente que cuida disso, então a gente consegue colocar os nomes, tudo bonitinho, porque não foi passado para mim, Olha aí que maravilha. entendeu? Uhum. Mas a Ô, partir Ana, de agora vamos colocar. Na nossa reunião que a gente fez dos embaixadores, eu até falei com o Lucas para conversar, mas assim, o Lucas é uma correria, né, coitado? Para a gente decidir no começo do mês, porque o que que eu penso também? A gente vai dar uma atrasadinha, pessoal, mas eu acho interessante isso, porque, por exemplo, eu não sei o que que as outras embaixadoras vão apresentar durante a semana. Então, muitas vezes, que já aconteceu, de eu e outra embaixadora apresentar sobre o mesmo tema na mesma semana.
Então, eu penso que para as pessoas fica cansativo, né? Fica desinteressante. E eu percebi no decorrer das lives que tem baixado muito a quantidade de pessoas nas lives. Às vezes pode ser até isso, né? Não, porque eles não sabem o que vai ser falado, não buscam interesse e o medo de ser a mesma coisa, né? Porque a gente não pode ficar repetindo a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, senão fica. O pessoal começa a não ter, né? Eu acredito que faz sentido. Uma das coisas que diminui, eu acredito que sim, a falta de entrar numa live sem saber sobre o que se trata, sabe? Uhum. Sem saber. E quando a gente sabe de antemão, a gente sabe quem convidar. Isso, eu acho Essa live eu vou convidar tal pessoa. Ah, quando está falando de hemorroida, eu vou convidar tal pessoa que eu sei que tem isso. Quando tem alguém com pressão alta, eu vou convidar tal pessoa, ó, sabe? a Ana E tá aí aí, tu convida todo mundo para tudo, acaba sendo para algumas pessoas, elas entram, elas acham eu estou falando clientes, que sim. a gente quer trazer clientes. Aí para o É essa a cliente é intenção mesmo. desinteressante. É desinteressante porque aquela realidade não é a dele. Aí quando teriam, aí a gente não consegue trazer eles de volta. Agora, É, quando a gente traz direcionado, que está falando sobre a realidade que ele passa, ele vai se interessar pela live. Quando eu chamar novamente, ele já vem com interesse, porque ele sabe que ele gostou da live passada. eu acho interessante. Mas Mas não agora, está acontecendo. Que bom que a Ana está aí, que a Ana está ouvindo. a Que Ana tá bom, aqui Ana. hoje, a gente conversa com ela depois. Isso, eu vou passar meu contato aqui no chat e aí vocês podem me passar tudo o que vocês acham que seria para melhorar, tudo bonitinho, tá bom? Maravilha. Obrigada. Que bom, Ana. Obrigada também. Obrigada por ter se manifestado. Vamos iniciar, gente? Tem só 10 pessoas, mas já são 4h10, tá? Então a gente já precisa iniciar, né? Tá. Eu já posso compartilhar aqui, Ana? Pode sim. Deixa eu abrir aqui primeiro. Ai, cadê? Me perdi aqui. Aqui, aqui. É share, né? Toda vez eu. Aqui. Tá aparecendo? Deixa eu abrir aqui. Tá aparecendo a minha tela? Só que eu tenho que agora achar. Tá aparecendo a minha tela? Vocês estão me escutando? Eu estou ouvindo. Boa Tá? tarde. Boa tarde. Tá aparecendo a minha tela? Está sim. Tá aparecendo? Ótimo. Deixa eu colocar para apresentar. Hoje a internet nossa aqui tá meio devagarzinha, mas com bastante paciência a gente vai conseguir. Bom, gente, eu vou me apresentar, tá? Algumas pessoas estão na primeira live aqui, estão tendo a primeira live aqui comigo, né? Eu sou a doutora Regiane Rodrigues, tá? Sou médica. Eu me formei em 2008 pela Universidade do Oeste Paulista, né? Ou no Oeste, fiquei em Presidente Prudente. Eu fiz especialidade quando eu saí da faculdade de clínica médica. Eu gosto muito de cirurgia, mas não me interessei porque eu sempre, desde a faculdade, eu sempre me interessei mais por cuidar do paciente, não só ver o paciente na mesa de cirurgia e pronto, né? Gosto bastante, como todo médico gosta dessa parte, né, de cortar, de costurar, né? Mas o cuidar do paciente sempre foi a minha meta e sempre o que eu gostei mais. Depois eu fiz especialidade de medicina da família e comunidade. Trabalhei muito tempo no SUS, em posto de saúde. Depois eu fiz medicina integrativa. Na verdade, eu fiz primeiro ozonioterapia,
né? Isso foi na pandemia. Logo quando começou a pandemia, eu já estava fazendo ozonioterapia. Depois da ozonioterapia, eu vi que eu precisava de um olhar mais funcional, mais integrativo para o paciente, né? E aí foi quando eu decidi fazer a pós-graduação em medicina integrativa e funcional. Fiz uma, agora eu estou fazendo outra, em outra faculdade, com outro profissional que eu gostava muito, ele é como um ídolo para mim, ele abriu uma faculdade, e aí eu falei, eu não posso perder essa oportunidade. E comecei a fazer a pós-Teridino também, de medicina integrativa e funcional. Tenho pós-graduação também em emagrecimento consciente, saudável, né? E, por último, agora, eu terminei, né, fiz especialidade em harmonização corporal e facial. Por quê? Porque casa também com a medicina integrativa, né? Casa com o emagrecimento consciente, né? Porque na harmonização facial e corporal eu consigo fazer medicina regenerativa, né? Então é uma harmonização sutil, né? O mais natural possível. E toda pessoa que emagrece quer fazer harmonização, né? Então, ela já fica comigo já. E vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o intestino, tá? Esse é um tema, assim, muito interessante. Eu gosto muito de falar sobre isso. Estava até comentando aqui antes, né, que hoje o kit detox é o que eu mais vendo para os meus pacientes, é o protocolo que eu mais vendo hoje. É o que eu mais foco, né? Porque realmente o nosso cérebro é o que manda no nosso corpo, né? Tudo começa no intestino, tudo, né? Então, hoje já se fala muito, nas redes sociais, você vê todo mundo falar que o cérebro é o nosso, que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? E que ele é o nosso centro da saúde. E isso realmente é verdade, né? Então, nós vamos falar um pouco dessa conexão entre o detox, o intestino, o fígado, o emagrecimento. Vou falar um pouco também sobre o melasma. A gente vai aprender como suplementar e como acelerar esses resultados, né? Como ajudar a suplementação também. A gente não pode também só suplementar e achar que a suplementação é Jesus e vai fazer tudo sozinho, né? A gente sabe que não, que o paciente ele tem que ajudar também na alimentação, no cuidado, no sono, né? Algumas pessoas já assistiram outras lives minhas, então eu foco muito no ciclo circadiano, que é o sono, né? As horas de sono é, durante o dia, né? Porque a gente precisa para regular o nosso equilíbrio, e a gente vai ver que o intestino funciona da mesma forma, né? Então, assim, a gente já sabe que o intestino, ele é muito mais que um órgão digestivo. Ele não está ali só para digerir alimentos, né? Então, ele influencia no nosso bem-estar, na nossa saúde. Por que que ele é tido como o segundo cérebro, né? Aqui a gente tem uma imagenzinha em 3D do intestino, né? E aqui mostra mais ou menos as terminações nervosas, mas é muito pouco, tá? O nosso cérebro ele é um sistema nervoso de milhões de neurônios, tanto até mais que o nosso cérebro. Por isso que por isso que falo que é o nosso segundo cérebro, porque como o nosso cérebro tem células neuronais, ela tem neurônios, o intestino também, né? Por isso que se fala o segundo cérebro, tá? E ele tem capacidade de tomar decisões próprias, né? Ele toma decisões e ele comunica com o cérebro. Então a gente é consciente do que o nosso corpo está nos dizendo, tá? E assim como o fígado, ele funciona como desintoxicação, tá? Uma coisa que a maioria das pessoas não sabem. Eles acham que detox é só de fígado, mas não. A gente precisa fazer detox de fígado, porque ele age como um desintoxicante do nosso corpo. Ele não está ali só para eliminar cocô, né? Só para eliminar fezes. Ele precisa ter boa absorção de nutrientes, ele precisa desintoxicar o corpo também, tá? Então, ele é responsável por diariamente eliminar toxinas através das fezes, né? Então, quando a pessoa tem um intestino constipado, né, com muito gases,
desequilíbrio da microbiota, né? Porque nós temos a microbiota saudável do nosso intestino, né? Então, quando a gente tem aquele intestino parado, né? Não funciona direito, muito gases, distensão, o que que vai acontecer? Ao invés de desintoxicar as toxinas, de eliminar pelas fezes, a gente vai estar reabsorvendo aquelas toxinas de novo, né? Vocês já viram a pessoa que tem, vou ter um termo engraçado, mas eu uso muito no consultório, a pessoa enfesada, aquela pessoa irritada, né? E realmente isso é verdade, porque a pessoa que tem o intestino preso, ela está enfesada, né? Assim, vamos dizer no popular. Então, isso acaba desequilibrando o emocional da pessoa. Ela fica irritada, ela fica intoxicada, ela fica inchada, dá manchas no corpo, tem dor de cabeça, falta de ar, até a depressão é influenciada pelo nosso intestino, tá? E quando eu falo das manchas, eu estou falando do melasma, tá? Porque o melasma, ele é dependente de estrogênio, tá? E se o intestino, ele não está funcionando normal, você tem excesso de estrogênio e por isso que mancha a pele. Por isso que o melasma a gente trata de dentro para fora, tá? Então, o intestino, ele é o nosso centro da saúde, tá? Então, ele é um centro de comando do nosso organismo. Ele regula o sistema imunológico, ele produz neurotransmissores, que nós vamos falar mais para frente, tá? Ele tem influência, igual eu falei, na aparência física, né, na pele, no humor, ele atua no metabolismo de desintoxicação, tá? Então, se você vê que ele é um órgão principal para tudo, ele não está ali só para jogar cocô para fora, né? Ele participa de todo o metabolismo do nosso corpo, tá? Então, aqui, né, tem um dizer que se o intestino não elimina, o fígado intoxica e a pele denuncia. Então, todas as pessoas que têm melasma persistente, se ela não fizer um detox, não tratar de dentro para fora, ela não vai desintoxicar o fígado. Se o intestino está parado, está intoxicado, ele não desintoxica o fígado. Então, a gente precisa melhorar essa desbiose, essa microbiota intestinal e fazer o detox, tá? Então, primeiro a gente faz o detox de intestino, depois de fígado, e hoje a gente não vai falar, mas tem o detox renal também, que é muito importante para o corpo também, tá? Gente, no final eu vou abrir para perguntas, mas se caso alguém quiser perguntar alguma coisa, pode falar, tá? Não ligo não, tá bom? Essa daqui é uma imagem em 3D, né, do nosso intestino. A gente vê aqui fígado aqui em cima, né? Essa representação do fígado. O nosso intestino, ele começa aqui na boca, tá? O intestino geral, o aparelho digestivo começa na boca. Então, boca, esôfago, estômago, né? Daqui do estômago vem para o duodeno e aqui começa. Esse monte de cobrinha a gente chama de intestino delgado, que é um dos maiores órgãos do nosso corpo, né? Tudo isso aqui é o nosso sistema digestório. Doutora, Oh, é, quem tem essa apendicite já foi extraída, é capaz de ter de novo? não, apendicite uma vez, porque ó, o apêndice xifoide é esse pedacinho aqui, tá vendo no final do Sim, intestino? sim. Isso aqui, quando a gente era embrião dentro da barriga, foi aqui que começou a formação do intestino. Isso aqui é um resquício do nosso intestino embrionário. Foi aqui que tudo começou. Começou pelo apêndice. Daqui foi que Sim. formou o intestino, tá? Isso aqui é um resquício. O que que acontece? Quando tem uma pessoa com o som ligado aí. Quando obstrui, né, às vezes por um fecalito, um pedacinho de fezes endurecido, uma semente, ou até mesmo um vírus, né, uma infecção viral, faz essa obstrução e infecciona. Essa infecção faz com que o apêndice inche, e corra o risco de estourar, né? Acumula muito pus e corre o risco de estourar. Isso se chama apendicite. A apendicite, quando a gente tira, né? Tira o apêndice, você tirou, já era, você não tem mais ela. Essa parte Eu aqui tinha, não vai ter mais, tá?
Eu tinha ela estourou, tive que tirar. Nossa, perigoso, né? Porque aí Quase que eu fui. infecciona, cai fezes na cavidade, pus, isso é um perigo, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a teologia da evolução, hoje já se mostra que algumas crianças não vão ter mais o dente do siso, nem o apêndice tifoide, porque é a evolução, né? Como são coisas que o nosso corpo não precisa, né, e nos traz prejuízo, o nosso próprio corpo vai eliminando. Hoje já tem adultos que não têm mais o dente do siso. E o apêndice tifoide vai ser algo futuramente também, segundo os cientistas, vai ser algo que não vai existir mais, né? Lógico que a parte embrionária vai existir, mas esse resquício não vai mais existir, vai se formar por inteiro, né? Eu acho isso muito interessante. Então, esse daqui é o nosso aparelho digestório, tá? O intestino delgado, ele é todo tortinho, ele é muito longo, depois a gente vai falar de quantos metros ele tem. Ele é responsável pela absorção, né, das vitaminas, dos minerais, dos nutrientes. E o intestino grosso é esse grossão aqui, né, que ele vem daqui até reto e ânus. Ele é responsável por algumas absorções, mas ele é mais responsável pela eliminação de toxinas, tá? Quando a gente tem intestino paralisado, o que é paralisado? Essa parte aqui, ó, tá? É essa parte grossa que ela paralisa, né? Essa parte grossa paralisada que vai acumulando fezes e produzindo gases, tá? E aí é reabsorvido para o organismo as toxinas, tá? Então, por isso que é interessante a gente manter intestino regulado, né? Certo? Alguma dúvida aqui? Tá lá, vamos pra frente. Doutora, esse intestino, então, que a senhora apresentou, ele tá sadio. Isso daqui é só uma representação, né? É uma Então, representação, assim, é sadio. Aham. tá? É uma Tá. representação só, é uma imagem em 3D. Depois nós vamos Uhum. falar sobre as vilosidades, a gente vai começar agora aqui, tá? Como eu falei, o intestino ele é o centro de absorção de nutrientes. Então, tudo que a gente come, tudo que a gente ingere, tanto seja alimentos, bebidas, antibióticos, vitaminas, né, suplementação, tudo é absorvido no intestino, tá? Então, ela é a base da nossa nutrição celular. O nosso corpo é nutrido através do intestino. Então, se a gente não tem um intestino permeável, a gente não tem nutrição celular. Então, a gente tem deficiência de vitaminas, deficiência de minerais, intoxicado, né? É lá que a gente vai absorver tudo, né? Vai nutrir a nossa célula, tá? Aqui eu coloquei um dizer aqui, né? Não é o que a gente come, é o que a gente absorve de nutrientes a essas células, né? Então, se a gente come, a gente fala assim, a gente é o que a gente come. Na verdade, não é só sobre o que a gente come, é o que a gente vai conseguir absorver. Porque se a pessoa não tem um intestino permeável, se ela não fez olha só a importância de você orientar bem o paciente, né? A fazer uma desintoxicação antes de repor uma vitamina. Porque se ele está com a vitamina D baixa, vitamina B12 baixa, cálcio baixa, vitamina C baixa, não adianta você tacar a vitamina D nele, é lógico que um pouco vai absorver, mas não vai absorver tanto que seja suficiente para ele melhorar logo, né? Se esse intestino não está permeável, não está absorvendo, é como se estivesse jogando fora. Então, é o que a gente absorve, né? As nossas células. Então, não adianta só usar sem ter um meio de absorção. É como se fosse uma horta. Eu costumo explicar assim para os meus pacientes. Você vai plantar uma cebolinha, vamos dizer, né? Você não prepara a terra, né? Você coloca a terra, você coloca o adubo, né? Eu costumo sempre fazer bastante regas com adubo, não vou plantando logo. Aí eu planto e aí eu vou suplementando, porque aí essa cebolinha vai crescer bonita. A mesma coisa no nosso intestino. Se a gente não prepara o ambiente, não adianta a gente tacar a suplementação que não vai ser absorvido. Por isso que acontece
da pessoa tomar o melhor suplemento da terra e falar assim, não valeu nada para mim. É lógico que não valeu nada, ela está cheia de verme, cheia de parasitas no intestino paralisado, cheio de gases. Em vez de estar expelindo toxina, está puxando toxina. É lógico que tudo que ela consumir, tudo que ela ingerir vai embora, não vai reabsorver, né? É muito comum as pessoas falam assim, eu tomei isso aí tantos meses e não valeu nada. Não valeu porque não preparou, né? Não sabe a causa. A gente tem que tratar a causa do problema, não só tratar só a sintomatologia, né? Na medicina integrativa, a gente faz assim, a gente trata a causa do problema e não o sintoma em si, né? E aquilo que eu falei aqui, ó, quando o intestino está inflamado, né? Essa mucosa, a mucosa é o quê? A mucosa é a pele do intestino, né? Ela está lesada, né? Ou em estado de disbiose. O que que é a disbiose? Que está muito na moda também falar de disbiose. Disbiose é um desequilíbrio da flora intestinal, né? Nós temos bactérias boas e ruins no nosso corpo, né? No intestino também. Então, a flora intestinal, a gente tem que ter as bactérias ruins e as boas, mas a gente tem que ter um equilíbrio, né, entre elas. Não posso ter só flora intestinal boa e só ruim. A gente tem que ter um equilíbrio. Esse desequilíbrio se chama disbiose. Essa disbiose, ela aumenta a produção de toxinas, tá? Então, a pessoa vai ter muita mancha na pele, muita acne, irritação, insônia, sonolência, fraqueza, né? Por quê? Porque os nutrientes, eles não são absorvidos corretamente. Por mais que você tome, eles não são absorvidos, tá? E o intestino inflamado, ele costuma dizer que ele rouba, né, os nutrientes que são necessários, né? Então, por exemplo, o colágeno, quais são os nutrientes necessários para a produção de colágeno? Vitamina C, zinco, aminoácidos. Mas se você tem intestino inflamado, você não tem absorção dessas vitaminas. Crescimento capilar, né? Depende de biotina, do ferro, também do zinco, né? Mas se você está inflamado, não absorve, né? Cicatrização, clareamento da pele, né? Você vê que tudo tá, tudo o intestino está associado, né? E além disso, você não tem eliminação das toxinas, né? Então, em vez de você eliminar as toxinas pelas fezes, você acaba eliminando pelo fígado, por causa dessa falha. E as toxinas indo para o fígado vai fazer com que você tenha manchas na pele, né? Vai para o cérebro, então você tem irritação, sonolência, tá? Aqui fala sobre as vilosidades saudáveis que são essenciais para uma absorção adequada. Eu vou falar mais para frente, tá? Tem uma foto bem legal. Então, eu costumo falar que o intestino, ele também é o guardião do nosso sistema imunológico. A gente nem imagina, né? Mas o intestino, ele é responsável, né, pela imunidade do nosso corpo. Se você tem o intestino inflamado, você está com a imunidade baixa, tá? Então, ele é um órgão que ele atua na linha de frente de defesa do nosso organismo, né? Estima-se que de 70% a 80% das células imunológicas do nosso corpo, ela reside no tecido linfóide, associado ao intestino, que é o GALT. A gente chama de sistema GALT, tá? Esse é o tecido linfóide, né, das linfas do nosso corpo, que são responsáveis pelas células imunológicas. Aumentam ou diminuem a nossa imunidade, tá? Ela atua como uma barreira protetora, né? As vilosidades intestinais, mais para frente vai falar. Então, ela é uma camada da pele, né? Da mucosa do intestino, da parte interna do intestino, e ela forma uma barreira física, que ela impede a entrada de bactérias nocivas, toxinas, partículas de alimentos que não são digeridos para a corrente sanguínea. Porém, se a gente tem intestino paralisado, né, essas toxinas aumentam e acabam prejudicando essas vilosidades, tá? As vilosidades, elas realmente são móveis, é um monte como se fosse um cabelo, né?
paralisando esse cabelinho, o que que acontece? Essa barreira de proteção fica desprotegida. Então, ali é onde entra com facilidade bactéria, vírus, toxinas, né? E penetra vai até a corrente sanguínea, tá? A microbiota intestinal saudável, então nós temos bilhões de bactérias benéficas, né? Hoje nós temos vários tipos de probióticos, né? Que são bactérias boas para o nosso organismo, já se consegue identificar mais de 5 bilhões de bactérias saudáveis, né? Então, hoje existe já probióticos com 5 bi de bactérias intestinais, né? Saudáveis para ajudar a melhorar a imunidade, né? E essas bactérias, elas competem com os patógenos, com as doenças, né? Com o que produz as doenças. Então, quanto mais bactéria benéfica você tem, mais resposta imunológica você tem, né? É como você distinguir, você ensinar o seu corpo, o seu sistema imunológico, o que é amigo e o que é inimigo, né? E o sistema GALT, que é o que eu falei ali em cima, né, que são as células imunológicas do nosso sistema linfóide que está no intestino, ela abriga uma vasta coleção de células imunológicas, né, que são linfócitos, os macrófagos, então eles estão ali o tempo todo protegendo contra ameaças, né, e inflamações do nosso corpo. Se a gente tem um desequilíbrio dessa flora, a gente tem um desequilíbrio do nosso sistema GALT. Então, a gente vai estar desprotegido, né? É como se ele fosse a nossa linha de frente na guerra. Se a gente não tem essa linha de frente na guerra, nós estamos desprotegidos. Então, a gente tem mais facilidade de contrair uma intoxicação, um vírus, uma bactéria, tá? E aqui, como fala aqui, né? Uma barreira quando ela está comprometida. É como eu falei, né? É como a linha de frente. Se essa linha de frente, ela não está... ela está comprometida, a gente tem mais resposta inflamatória sistêmica. Sistêmica é no corpo. Então, é onde vem as doenças autoimunes, as alergias, as sensibilidades alimentares, que está muito comum hoje, né? Nós também sabemos que a resistência a alguns alimentos, a sensibilidade alimentar também está relacionada à mudança, né, genética dos alimentos, né? Modificados, glúten modificado, tudo modificado, então isso também prejudica, né? O nosso corpo ele não foi feito para reconhecer esse tipo de alimentação. E se tiver inflamado, pior ainda. Aí vem as alergias frequentes. Então, assim, a pessoa tem rinite alérgica frequente, sinusite frequente. Muitas vezes, se você fazer um detox intestinal, essa paciente sara. Eu tenho vários pacientes que melhoraram sinusite, infecção de ouvido repetida, tirando glúten, tirando leite, fazendo detox intestinal, né? E pessoas que tinham infecções do ouvido repetida. Então aí vocês veem como o nosso intestino é muito importante para o nosso corpo, tá? Aqui a gente vai falar sobre as vilosidades, que eu tanto falei lá atrás, tá? Essa imagem aqui, que tá aqui do lado, tá vendo que parece, é como se fosse parece um polvo, né? Tá vendo, ó? Um monte de coisinha subindo, assim, um monte de Parece um tabuleiro de pirulito. esse tabuleiro de pirulito. Isso aqui são as vilosidades do nosso intestino, né? Então, essa daqui é a mucosa. Essa é a mucosa do nosso intestino. É a camada mais externa da pele do intestino, né? Eu passei um pouquinho. É até aqui. Essa é a mucosa, né? Daqui é a submucosa. Então, a mucosa, que é a camada mais externa, é onde estão as vilosidades. Essas vilosidades, elas mexem, tá? Elas não são paralisadas, elas não podem ser paralisadas, tá? Então, essas rugosidades, elas mexem. E é onde elas jogam fora, elas não deixam as bactérias, os vírus penetrarem, né? Quando o intestino está inflamado, intoxicado, eu vou mostrar depois essa parte aqui, tá vendo? Ó? Né? A vilosidade normal, tá vendo? Né? Aqui uma desbiose leve. Vocês estão vendo aqui, ó, que ela, né, vai reduzindo
o lumen dela, né? A grossura dela vai diminuindo conforme vai inflamando, tá vendo? Ó? O grau 2, né, de inflamação. Aqui você percebe que nem tem vilosidade, né? Ela reduziu tanto que aparelhou. Então, o que que acontece? Uma vilosidade normal, vocês estão vendo que não tem pontinhos pretos? Então, a bactéria, a toxina, ela não penetra. Quando você vai tendo uma redução desse espaço e elas vão paralisando, você já começa a ter uma penetração, né? Uma permeabilização de bactérias, vírus, toxinas. Olha essa parte aqui, ó, né? Onde as vilosidades não estão trabalhando, não estão funcionando. Estão vendo como está intoxicado? Como está tudo escurinho aqui, ó, cheio de pontinho preto? Isso aqui é bactérias, é vírus, é contaminação, né? E isso daqui, se elas penetram, por quê? Cada vilosidade, ela tem muitos vasinhos, ó, tá vendo? Vários vasinhos, tem inervação. E isso daqui, ele entra na submucosa, da submucosa ele vai para a corrente sanguínea, né? Então, se eu perco essa barreira aqui, se eu perco ela, é como eu te falei, né? É como um exército. Se eu perco a minha barreira, a minha linha de frente, né? Que é o sistema Gaut, eu tenho mais facilidade para essas bactérias, esse vírus, essas toxinas penetrarem na corrente sanguínea. E aí vai para o cérebro, vai para a pele, vai para todo lugar, né? Bactéria, vírus, toxina, onde ela acha um espaço, ela penetra mesmo. Então, a gente tem que cuidar muito, tá? E o nosso intestino é uma das portas de entrada mais fáceis para bactérias e vírus no nosso corpo, tá? Então, como eu falei, essas ruguinhas, né, são chamadas de vilosidades, tá? A ampliação, né, isso aqui é microscopicamente, tá? A gente vê que elas são totalmente enrugadinhas, porém, conforme vai intoxicando e perdendo essa vilosidade, ela vai achatando e paralisando, tá? Como eu falei, o intestino delgado, que é aquele todo, né, aquela cobrinha lá, ele é a parte mais extensa do nosso corpo, ele mede cerca de um adulto, né? O intestino adulto, cerca de 6 metros, tá? E a vilosidade intestinal, né, que essas cobrinhas aqui, essas rugosidades, se você esticar essa parte também, ela triplica o tamanho do intestino, né? Então, ela aumenta mais a capacidade de absorção de nutrientes, porém, se ela está afilada e prejudicada, ela também aumenta a capacidade de penetração de bactérias, vírus e toxinas. Por isso é importante a gente manter o nosso intestino regulado e desintoxicado, tá? Continuando, né, o que eu já falei, tá? O intestino é um guardião do nosso sistema imunológico, tá? Então, que quando um intestino ele está inflamado, quando o intestino ele está inflamado, ele é uma porta de entrada, né? Então, ele facilita o desenvolvimento das doenças autoimunes, infecções recorrentes, igual eu falei, rinite constante, sinusite de repetição, né? Doenças inflamatórias, né? Inflamações sistêmicas. Então, uma pessoa que tem síndromes reumatológicas, né? Tem problema de reumatismo, fibromialgia, a gente não consegue regular fibromialgia se a gente não regular e não desintoxicar o intestino, tá? Porque a pessoa está inflamada, é uma doença autoimune, né? Tá? Então, quem cuida do intestino, ele fortalece a sua imunidade de verdade, tá? De verdade verdadeira, igual eu falo para os meus pacientes, né? E o intestino como órgão de desintoxicação. A gente vai começar a falar sobre desintoxicação. O intestino diariamente ele age como desintoxicante, né? Não é só o fígado que desintoxica, então isso aí vocês já entenderam, né? O intestino ele elimina toxinas, então ele elimina tudo que já não serve mais. Ele é para ser excretado, tá? Então, toxinas, hormônios, metais pesados, restos de medicamentos, né? É tudo eliminado através do intestino, tá? Então, ele faz essa limpeza diária, tá? E ele previne a reabsorção de substâncias nocivas, que são as toxinas, né? Se o intestino está travado, mais uma vez,
Desbiose intestinal, mais uma vez, temos reabsorção de toxinas que deveriam ser eliminadas e acaba reabsorvendo. Do intestino vai para onde? Vai para o fígado, vai para o rim, vai para a pele, vai para o cérebro, né? E aí a gente começa a ter os efeitos colaterais. Por isso que a gente não pode tratar melasma só na parte da pele, a gente tem que tratar internamente. A gente tem que limpar esse intestino, limpar esse fígado, rins. Alguns casos de melasma, a gente tem que tratar o pâncreas também, porque a gente também consegue fazer desintoxicação do pâncreas, né? Tratar a resistência, síndrome metabólica, né? Então, não adianta a gente ir só na causa, só no problema, a gente tem que tratar a causa, tá? A desbiose, ela causa uma inflamação, né, silenciosa, que vai inflamando, né? Vai tendo uma manchinha, vai saindo outra mancha, vai saindo acne, né? Por aumento dessa secreção, nessa produção de endotoxina, né? Então, quanto mais inflamado, mais ativa a melanina. A melanina é o que produz a hiperpigmentação da pele, o melasma, né? As manchas. Então, quanto mais inflamado, mais produção de melanina, porque os melanócitos, que são o que é responsável pela coloração da nossa pele, eles ficam superativados e inflamados. Por isso que não adianta tratar superficialmente. Ajuda? Ajuda. Eu trato melasma também tópico, mas eu trato com desintoxicação primeiro. Então, 30 dias de desintoxicação. Na verdade, a desintoxicação é 90 dias. Eu faço 90 dias meu protocolo. Com 30 dias, eu inicio com os produtos tópicos. Aí eu venho com o kit facial, né? O peeling, o óleo regenerador, que eu gosto muito, o sabonete facial, sempre, toda a vida, né? Mesmo antes do detox, todo mundo deveria usar o sabonete facial para prevenir envelhecimento precoce, né? Ozonizado ainda. Então, a gente precisa tratar a causa, não focar só no problema, tá? Todo problema tem um motivo. Se você não trata o motivo, até uma ansiedade. Se você não trata o motivo daquela ansiedade, não adianta você tomar remédio controlado. Você vai ficar dopado porque bloqueia a produção de serotonina. Então, você fica, né, paralisado, você dorme, mas você não tirou a causa. A hora que você para com a medicação controlada, você volta com a insônia, tá? Então, se o intestino não elimina, o nosso corpo se intoxica. Tá? Por que que fala que o nosso cérebro é o segundo, o nosso intestino é o segundo cérebro? Porque ele tem uma das maiores redes de neurotransmissores do nosso corpo, né? Então, 90% da serotonina do nosso corpo é produzida no intestino, 10% no cérebro, tá? Então, ela influencia no nosso bem-estar, no nosso humor, o controle da compulsão. Quanto mais inflamado o seu intestino, mais vontade de comer você tem. Por quê? Intestino inflamado, cérebro inflamado. Aí você tem insônia. Se você tem insônia, você não tem regulação daqueles hormônios que eu falei uma vez lá atrás na minha live, né? Que quem não dorme direito tem aumento da grelina, diminuição da leptina, que é o hormônio da saciedade, o hormônio, né, da ansiedade, tá? Então, se você tem intestino inflamado, tem, você não dorme direito, você vai estar intoxicado, seu cérebro não metaboliza direito os hormônios. Aí você fica mal-humorado, enfesado, né, como o povo fala, tá? Tem compulsão alimentar, distúrbio do sono, né? O GABA é um neurotransmissor, tá? Ele está relacionado ao relaxamento e à redução da ansiedade, né? Existem remédios, né, tem como você suplementar a GABA. Existe esse suplemento. Mas não adianta você suplementar se você tiver um intestino inflamado, né? Então, se você tiver um intestino desinflamado, né, também você tem melhor produção de GABA. Então, vai diminuir a ansiedade, vai ter mais relaxamento, né?
A dopamina é responsável pela motivação, pela sensação de recompensa, né? E a sua produção e regulação são afetadas pelo desequilíbrio do intestino, tá? Então, esses são os principais neurotransmissores, serotonina, GABA e dopamina, que são reguladas pelo intestino, tá? A serotonina é a que é maior produzida pelo intestino, tá? Que é o hormônio da saciedade e do bem-estar, tá? Então, assim, se igual eu falei, você pode estar tratando uma ansiedade, mas você não perceber, se você não perceber que o seu problema está lá no intestino, não adianta você estar tomando o remédio controlado, você não vai melhorar. Você vai mascarar o problema. Aí o que acontece? Você está com insônia, não tratou o intestino, aí começa a tomar uma medicação controlada, você dorme, mas o intestino continua inflamado. Aí o seu cérebro está bloqueando, ele está bloqueado, não tem produção, tá ali totalmente bloqueado. Para onde que vai essas toxinas daí? Se não está indo para o cérebro, vai para o fígado, vai para a pele, dá melasma, mancha a pele, né? Então, por isso a importância de tratar a causa do problema, tá? Ele age como um regulador do metabolismo, então, assim, pessoas que têm problema, né, com peso corporal, né, problemas de obesidade, a gente precisa equilibrar essa microbiota intestinal, porque a microbiota intestinal, ela comunica com o hipotálamo, controlando a fome. Então, você tem maior produção do hormônio de saciedade, né, e maior gasto calórico, porque o seu metabolismo acelera se o seu intestino estiver desintoxicado, tá? E também, né, algumas bactérias intestinais, elas favorecem o acúmulo de gordura, né? Algumas favorecem o acúmulo e outras favorecem a queima. Então, por isso que tem que ter esse equilíbrio. Se a gente só tiver bactérias ruins, a gente vai ter maior acúmulo de gordura e o metabolismo vai ficar lento. Aí vai diminuir a queima calórica, né? Tá? O intestino também regula a sensibilidade à insulina, tá? Então, os níveis de inflamação e balanço hormonal são regulados no intestino. Então, pacientes que têm síndrome metabólica, diabetes, obesidade, hipertensão, tem que regular o intestino, tá? Não adianta. Doutora, Oi. eu tenho visto certo professor de ginástica falar que o exercício ele favorece, ele faz funcionar o metabolismo, por quê? Porque ele produz, quando você faz exercício, você aumenta a produção de serotonina e dopamina. E a Hum, serotonina e a dopamina, eles aceleram o metabolismo. Aí você hum, emagrece, né? Mas se você, entendi. mas se você tiver um corpo que esteja apto para receber isso, você emagrece. Se você não tiver, você não emagrece, tá? Por isso Entendi. que muitas pessoas que desestimulam da academia, porque vai e não perde nada de peso. Também tem que ver, se você está fazendo exercício, não é o peso da balança que você tem que ver. Você tem que ver as medidas, né? Porque quando você está fazendo exercício, você começa a ganhar massa magra. O músculo, ele pesa mais que a gordura. Então, um pedaço de músculo e o mesmo pedaço de gordura, o músculo vai ser mais pesado, né? Então, na balança pode não diminuir nada, mas na medida vai diminuir. É na medida que você vai ver que está perdendo peso, tá? Não é na balança, tá? E por isso que o intestino ele acelera o metabolismo, acelerando auxilia no emagrecimento. Mas a gente lembra da hortinha que eu falei? A gente precisa ter um meio propício para poder colocar a nossa plantinha, né? Se você está inflamado, não adianta você se matar de fazer exercício que você não vai emagrecer, tá? Ô, doutora, Hum, doutora, que é a Natalina, que vai oi, perguntar. Natália. Boa tarde. Chegou uma amiga minha aqui e ela começou a assistir a live comigo, né? Aí ela falou assim: ai, Natalina, eu sinto muitas dores nos braços, nas juntas. Ela trabalha, faz faxina, chegou agora do serviço. Eu falei Uhum, assim: ah, eu tô assistindo uma live. Ela assistiu comigo, você estava falando do intestino, foi logo no comecinho que você estava falando, né? uhum, E ela começou aqui a assistir comigo, entendeu?
Uhum. Eu estou aqui no meu comércio, né? E ela chegou e ficou conversando comigo e assistindo comigo. E ela Ah, que gostou bom. de assistir a live. Eu até convidei ela, falei, então vamos assistir. Aí eu vou perguntar para a doutora para ver o que você pode, assim, estar resolvendo o seu problema, né? Que eu já sei que é vários, mas aí Lembra que a gente quero. falou no começo que intestino Sim, intoxicado, você aumenta sim. a sensibilidade e das doenças reumatológicas pioram, né? Se você está Uhum, uhum, intoxicado, você não consegue uhum. tratar reumatismo, é, fibromialgia. Não adianta tomar Sim, medicação para dor. Por quê? Você toma medicação para dor, vai mascarar, você não vai tratar o problema. Você está sim. intoxicado, então você vai estar inflamado. Os marcadores Uhum, inflamatórios, os exames de marcadores inflamatórios de quem tem desbiose intestinal, eles estão lá nas uhum. alturas, porque está tudo inflamado. Sim. Articulação inflamada, pele inflamada, fígado inflamado, tudo inflamado, Uhum, tá? uhum. Tá bom, então, obrigada. De nada. Então, eu costumo falar que o nosso metabolismo, ele começa na nossa flora intestinal. Por isso que eu falo, pessoas que têm tendência a engordar e têm dificuldade de emagrecimento, a gente tem que tratar o intestino, a gente tem que limpar esse intestino. Se não limpar, o metabolismo não acelera, não melhora e essa pessoa não emagrece, tá? Esse daqui é um antes e depois, ó. Essa daqui é a minha líder. Ela fez o protocolo comigo. Eu tenho um protocolo que se chama Emagrecer 21, tá? Que eu uso a suplementação da Nemus Whey, junto com o acelerador metabólico, e uma dieta anti-inflamatória. Não é dieta restritiva, tá? Porque o que eu foco é numa dieta balanceada, né? A pessoa pode comer de tudo, desde que seja anti-inflamatório. Então, a gente elimina os alimentos que inflamam esse organismo, faz o detox intestinal com o kit detox que eu vou mostrar para vocês mais pra frente, e aí a gente começa a perder peso, tá? Isso aqui foi uma evolução de 35 dias, tá? Acho que foi 35 ou 38, não lembro, mas não chegou a ser 2 meses, não, tá? Esse é o antes, o durante e o depois. Ela perdeu 11 quilos ao todo, tá? Olha só as medidas, né? O do antes, o durante, ela não teve perda na balança, porque ela também começou a atividade física, né? Então começa a ganhar massa magra, não reduz tanto balança. Mas olha a diferença no abdômen dela. Olha a diferença. Ela tá toda feliz, né? Fazendo desintoxicação. E a influência, vocês imaginam que o intestino ele tem influência no nosso cabelo, na nossa unha, na pele eu já falei, né? Já falei, né? Porque o intestino inflamado ele compromete a absorção dos nutrientes, né? Então você começa a ter, a partir dos 25 anos a gente não produz mais colágeno, né? E o que tem a gente começa a perder. E por que que a gente perde muito rápido, mais rápido? Pessoas que têm inflamação crônica, né? Intestino inflamado, tem mais deficiência de colágeno, porque não tem absorção das vitaminas, né? A vitamina C, o zinco, os aminoácidos, né? Além de não ter absorção dessas vitaminas e aminoácidos, das proteínas, que é essencial para a formação de colágeno, né? Ele inflamado tem falha na eliminação das toxinas. Então, ela tem uma reabsorção da toxina. E a pele, ela se torna uma via alternativa, né? Porque as toxinas, elas entram, mas elas precisam sair. O nosso corpo vai querer eliminar de algum jeito. Aí vai para a pele, vai para os cabelos ficam quebradiços, né? Queda capilar, fragilidade, acne, envelhecimento precoce, melasma, né? Manchas na pele, unhas quebradiças, crescimento lento, né? Tudo é sinal de má absorção intestinal. Por mais que você se alimente bem, por mais que você suplemente bem, mas você já vem há anos, né, com esse sofrimento intestinal. E a pessoa vai falar para você, mas eu como certinho, eu me alimento bem, eu não como isso, eu não... mas você se alimenta bem há quanto tempo? Há quantos anos? Né? Chega uma pessoa aqui com 112 quilos.
Não, mas eu já estou há um ano fazendo certinho, fazendo academia, fazendo dieta. A pessoa tem 46 anos de idade, há um ano ela está se alimentando normal. Você acha que esse corpo vai conseguir eliminar tudo que ela reteve durante esses 40 e poucos anos? Não vai. Não é em 30 dias, não é em 6 meses, né? Nosso corpo, ele precisa de um tempo. Então, tá comendo bem? Ótimo, maravilhoso. Vai continuar assim para não piorar, né? Mas não é o que você come agora. Nós somos o que a gente comeu a vida toda, desde a infância, desde quando começou a comer, desde o que a sua mãe comia. Então, na verdade, é desde a gestação, desde o que a sua mãe comia na gestação, desde a introdução alimentar, né? Tudo que você comeu durante a vida que foi intoxicando o seu corpo. Então, não vai ser da noite para o dia que você vai conseguir eliminar todas essas toxinas e equilibrar o seu organismo, tá? Tem que ter disciplina, tá? Então, o intestino, ele não é só um órgão de digestão, de eliminação de cocô, né? Ele esse aqui eu acho bonito, eu acho legal, né? Ele é o maestro da nossa saúde. Então, ele regula o nosso sistema imunológico, ele regula o nosso humor, ele regula os nossos hormônios, o metabolismo, a pele, né? Desde a ponta do dedão até a ponta do cabelo, né? Ele regula, tá? Então, se a gente quer ter disposição, bem-estar, saúde, a gente tem que começar lá pelo intestino, tá? Por isso que na medicina integrativa e funcional, todos os médicos, os nutrólogos batem muito em regular o intestino, né? Hoje se fala muito sobre a saúde intestinal. Agora vamos falar um pouco sobre a pele, tá? Só sobre o melasma, sobre as alterações. Né? Eu já falei bastante, só vou relembrar o que eu já falei, tá? O melasma, que é essas manchas escuras na pele, né? Que as pessoas atribuem à exposição solar. Sim, ele tem fator solar associado, tá? Mas se a pessoa tiver um intestino permeável, ela pode tomar sol dia e noite que ela não vai ter melasma, tá? Hoje eu estou de base, né? Hoje eu passei uma base para ficar mais bonitinha aí para fazer a live. Mas eu tive gestação, eu tenho pele bem branca, se bem que as pessoas mais morenas têm mais facilidade de produzir melasma porque tem mais melanócitos, né? Tem mais melanina. Não tem mais melanócito, tem mais produção de melanina. Mas o sol eu posso tomar dia e noite que eu não mancho. Tanto que eu não mancho que eu nem me bronzeio, tá? Quando a gente tem facilidade de bronzear, porque a gente tem muita produção de melatonina. E pessoas inflamadas costumam manchar, né? Não fica aquele bronze bonito, ela fica manchada. Porque o sol, você aumenta a disfunção hormonal. Quando você está inflamado, intestino inflamado, você tem aumento da produção de estrogênio e ele acumula na pele, é onde faz manchar, tá? Então, ele aumenta, você tem um aumento do estresse oxidativo. E aí, o acúmulo dessas toxinas, né, no intestino, vai para o fígado, do fígado vai para a pele, e aí mancha mesmo, tá? Então, por isso que eu falo, melasma a gente não trata só superficialmente. A gente trata de dentro para fora, tá? Agora a gente vai falar sobre a modulação intestinal, quais são os primeiros passos, né? Então, aqui eu costumo falar que é uma jornada, né? A gente tem que começar na desintoxicação, explicando para o paciente, né, para o cliente de vocês, o que a gente precisa fazer, de onde a gente vai começar, né? Ele é um processo multifatorial, né, multifacetado. Então, o ponto de partida do tratamento, tanto para o melasma, quanto para as doenças inflamatórias, quanto para o emagrecimento, é a modulação intestinal, que é fazer esse equilíbrio das bactérias, a desintoxicação, né? Então, a gente já viu que o nosso intestino ele é um filtro e um maestro, né? Então, ele atua como filtro, eliminando as toxinas, e um maestro porque ele age como um regulador do nosso sistema imunológico, hormonal, né? Ele influencia todo o corpo, né?
a disbiose e a hiperpigmentação. Então, a disbiose é o desequilíbrio da flora intestinal, né? Isso é a desbiose. Se você tem essa desbiose, você tem uma inflamação. Então, você vai aumentar a cascata inflamatória do seu corpo, os marcadores inflamatórios, e vai produzir manchas no corpo, né? A mais comum é o melasma, né? E quais são os sintomas alertas para um intestino desequilibrado, tá? O primeiro é a constipação crônica, né? Que a gente precisa eliminar todos os dias, às vezes até 2 vezes por dia, né? Fezes longas, não pode ser dura, não pode ser em bolinha, não pode ser mole, né? Tem que ser fezes longas, igual as pessoas falam, fezes tipo salsicha, né? Que é longa, com facilidade, não pode fazer força, não pode ter que fazer força. Tá fazendo força, não é normal. Se vai ao banheiro, evacua e sente que ainda está com vontade de evacuar, mas não tem mais nada, isso é um sinal de que alguma coisa está em desequilíbrio, tá? Excesso de gases, né? Não é normal a gente ter gases em excesso, né? Você vê que tem pessoa que tem arrotos com frequência, flatulências com frequência, né? Estufamento abdominal, distensão. Eu tenho pacientes, às vezes, que uma das minhas formações também é medicina por imagem, né? Eu trabalho com ultrassonografia, ainda tendo alguns pacientes antigos, que eu estou parando com a ultrassom. Mas às vezes eu pego paciente aqui que vem fazer um exame de ultrassonografia, de abdômen total, não dá para fazer. Mesmo ele tendo feito preparo, não tem como, o paciente está cheio de gases, distendido. Aí o que eu faço? E o paciente com dor, fatigado, com a pele chega acinzentada, né? Eu falo, se você tá com intestino, você tá enfesado, o negócio é tirar isso aí. Então, vamos fazer mais uma limpeza. Vem, passo mais uma limpeza. O paciente volta no outro dia e fala, doutora, eu tive um paciente que até hoje ele fala, que eu voltei só porque já estava pago, senão eu não voltava não, porque o problema era só cocô. Ai, ai. Então, assim, a pessoa fica irritada, tem dor, né? Estufamento, isso causa falta de ar, né? Dermatites, que são lesões na pele, então, dermatite atópica a gente consegue tratar fazendo detox de intestino. Eczemas, que são aquelas manchas avermelhadas. Não tá aqui, mas psoríase também a gente trata fazendo detox intestinal. Igual eu falei, fadiga constante, né? Dificuldade de absorção, né? Até pessoas que têm ácido úrico, gota aumentado, se a gente não tratar esse intestino, a gente não melhora essa gota dele, esse ácido úrico, tá? E aqui quais são as soluções para a saúde intestinal? Esse é o kit detox que eu uso no meu dia a dia, no consultório. Eu amo esse kit, tá? O amargo, a molécula da vida, a própolis vermelha, a espirulina. Até há uns 8 meses atrás eu não usava própolis vermelha, eu usava só a espirulina, a molécula da vida, né, que era o ozônio em cápsula, e o amargo. Porém, conforme eu fui estudando e fui me aprofundando na própolis vermelha e fazendo alguns testes, né, eu vi que ela atua como um anti-inflamatório muito potente e ela ajuda a modular o intestino. Então, ela é excelente para melhorar a microbiota intestinal, tá? Vamos começar aqui na espirulina, né? A espirulina, ela vai ter aquela função de faxineiro, né, do nosso corpo, do nosso intestino, né? Então, ela vai ter ação prebiótica, nutrindo essas bactérias boas, né? E promovendo um ambiente saudável. Lembra da plantinha, lembra igual eu falei, né? Da cebolinha, do nosso canteiro de cebolinha. Então, a espirulina vai agir ali. Ela vai agir promovendo aquele ambiente, né? Nutrindo aquele ambiente, nutrindo as bactérias boas, né? Preparando o terreno para daí vir os outros suplementos e desinflamar, tá? Ela vai agir como faxineiro e agora fugindo, ela vai agir como um faxineiro, né, eliminando e nutrindo, preparando aquele ambiente, né, eliminando o estresse oxidativo também.
Na parte do melasma, para tratamento do melasma, ela vai agir como ajudando no estresse oxidativo para ajudar a desinflamar a pele também, tá? A própolis vermelha, né, o Propol Whey, né, o Propol Whey, além da própolis vermelha, ele tem o óleo de linhaça, que é excelente também ele atua como um anti-inflamatório também natural, né? Os triglicerídeos de cadeia média, que ajuda a regular a glicemia, né? Ajuda a regular a diabetes, ele ajuda na questão neuronal também no cérebro, ele ajuda muito, né? Então, ela vai agir como um anti-inflamatório natural, né? Então, ela vai fazer essa parte de modulação intestinal, né? A gente tem que dar comidinha boa para as bactérias boas, né? Ela vai agir como uma barreira também contra as toxinas, né? A própolis vermelha também age como anticancerígeno, né? Ela age como uma barreira contra vírus, né? Bactérias também. Então ela vai agir como um anti-inflamatório. A espirulina é um eliminador, né? Um faxineiro e antioxidante também. A Propol Whey vai agir como anti-inflamatório, então ele vai desinflamar aquele terreno que está todo inflamadinho, ajudar a eliminar as toxinas, né? Que ela também ajuda nisso. A molécula da vida, né? Que é o nosso óleo de girassol ozonizado, ele vai fazer um detox profundo a nível celular. Então, ele não vai agir só ali no intestino, porque ele tem capacidade de entrar na célula, né? Ele vai oxigenar as nossas células, nossas mitocôndrias, né? Então, ela vai ajudar na circulação, ela vai fazer um detox celular profundo, né? Então, ela vai acelerar o processo de clareamento da pele, melhora da insônia, melhora das dores, né? As pessoas que têm lesões, têm doenças reumatológicas, dores muito intensas nas articulações. Tem pacientes que falam para mim assim, que levanta de manhã e anda igual um robozinho, né? Que de tanta dor. Aí faz exames, dá tudo negativo. E aí, o que que faz? Está inflamado, né? Pode não ser um reumatismo sanguíneo, não está no sangue, mas está inflamado. A inflamação está indo para as articulações, né? Porque o intestino está absorvendo aquela toxina e está jogando para a corrente sanguínea. Ela vai ter dor mesmo. Então a gente tem que tratar. A gente tem que, né, usar a espirulina para jogar fora, para eliminar essas bactérias, essas toxinas, fazer a faxina. Aí a própolis vermelha vai atuar como anti-inflamatório, vai começar a desinflamar dali do intestino para a corrente sanguínea. E a molécula da vida, né, o óleo de girassol ozonizado, o ozônio, vai entrar fazendo essa oxigenação profunda das células e desinflamando, né? Então ela vai agir como antioxidante, como anti-inflamatório, né? Se tiver bactéria envolvida aí, ela vai agir como antibacteriano, né? Antimicrobiano, antiviral, tá? O chá amargo detox, né, que é o maravilhoso, ele vai atuar na parte de limpeza, tanto do intestino quanto do fígado, tá? Né? Então, por isso que eu falo que a gente tem que tratar intestino e fígado. O detox, ele vem do fígado, do intestino, fígado. E aí a gente passa para rins, né? Só que a gente não vai falar de rins. O chá amargo, né, que tem alcachofra, câncer, a quina, que é excelente para desintoxicar, para limpar, né? Chá de camomila, carqueja, hortelã, né? A berinjela, que age como um antioxidante também, um anti-inflamatório. Então, ele vai agir como ele vai promover limpeza, né? E o amargo eu utilizo ele os 90 dias de tratamento, tá? Esse protocolo aqui, com essa suplementação, são 90 dias. Eu não utilizo no meu protocolo aquele protocolo de começar com 5 e aumentar até 12. Eu não faço esse protocolo, porque esse é um protocolo inicial, né? Eu utilizo a dose recomendada, né, pela empresa aí, a dose dos estudos que eu fiz, que eu acho que é o suficiente, que são 3 cápsulas em jejum. Então, assim, como que é o tratamento? O paciente levantou,
Antes mesmo de escovar o dente, fazer coisas, o que ele vai tomar? Os 3 comprimidos de espirulina. Aí ele vai lá, toma o seu banho, escova o dente, faz raspagem da língua. Outra coisa, muito importante no processo de desintoxicação, fazer raspagem da língua. Todo mundo tem que fazer raspagem da língua de manhã cedo, porque ali acumula bactéria, tá? A gente precisa limpar e raspar a língua. Então, aí ele vai, né? Toma um banho, faz a raspagem, escova os dentes. Aí, antes da molécula da vida, ele vai tomar a própolis vermelha, ainda em jejum. Então, aí tomou a própolis vermelha, vai preparar o café, vai arrumar uma coisa, aí ele toma as 2 cápsulas de óleo ozonizado. Tomou o café, tal. Depois do almoço, aí ele pode tomar depois do café as vitaminas, né? Vitamina D3, que é ótima para melhorar, para o emagrecimento, para melhorar a coloração da pele. Vai tomar as vitaminas durante o dia. Após o almoço, ele vai tomar o chá, o amargo, e após a janta, o amargo. Os 90 dias, tá? Essa suplementação, Doutora, ela dura 30 dias, certinho, tá? Oi. doutora, na receita, né, da empresa, o espirulina é após o ozônio. Ele não limpa, ele não tira o efeito dos outros, não, doutora? Não, não tira, Hum. não tira. Todos os meus pacientes eu uso assim, e o resultado é espetacular, Ah, tá certo, ótimo. tá? Uhum. Doutora, Hum, é, eu já fiz esse primeiro detox da empresa. Acabou agora, faz poucos dias. Eu uhum. posso fazer esse novamente? Pode sim. Eu Aí você tenho vai tomar, fibromialgia. ótimo. Aí você faz o kit detox completo, tá? Porque fibromialgia, quem tem fibromialgia tem que tomar a própolis vermelha, tá? Uhum. É Tá, eu faço importante. esse aí completo de novo. Isso. Pode Tá, fazer 90 dias, tá? 90 dias esse. Isso. Aí, durante o dia, você toma a sua suplementação normal, as vitaminas. Não esquece do magnésio à noite, né? Quem tem fibromialgia tem que tomar o FSD Fibra à noite, que já é uma dosagem completa, né? De magnésio, os 3 magnésios, mais a curcumina, que age como anti-inflamatório também, né? Mas é o que eu falo, não adianta você tomar os suplementos de dor se você está com o intestino inflamado, né? Então, a espirulina, você faxinou, você continua tomando ela para ela continuar fazendo esse combate ele vai continuar agindo como antioxidante, né? Porque a espirulina ela é riquíssima em antioxidante. Então, você continua com ela, 3 cápsulas de manhã em jejum, a própolis vermelha e o ozônio. Quantas Esses cápsulas do própolis vermelho? são 2 cápsulas também. 2 e ozônio 2? Isso, aham. Tá, e eu terminei agora, eu ainda não comecei a suplementação de dor. Pode Daí começar. posso começar já? Pode sim. Tá bom, Tá? então. Obrigada. De nada. E o amargo depois do almoço, depois da janta, tá? Tá bom. E a O que que senhora eu dá consulta online? faço sim. É. Faço tratamento online, tá? O amargo, eu sempre oriento os pacientes a tomar com aguinha gelada, tá? Uhum, Porque tem gente que consegue tomar 50 ml de amargo normal, eu não consigo. Então, uhum. eu fui testando, porque tudo eu testo em mim primeiro, aí eu passo para o meu pai, para minha mãe, para minha família, aí depois eu vou passando para os pacientes também, né? A senhora, E como o que eu que faço? A senhora consegue deixar o seu número de telefone? eu deixo ali no site, aqui no chat, já, tá? Tá bom, obrigada. De nada. Doutora, Aí, doutora, deixa eu só falar aqui, é, o chá rapidinho, o amargo eu costumo fazer assim, aguinha gelada, não muito gelada, porque eu não oriento quem está fazendo detox, outra coisa, é muito importante, gente, ó, foca aqui. Quem está fazendo detox, não tomar nada gelado na refeição, tá? Então, o que você vai orientar para os clientes de vocês? Tá fazendo detox? Não toma suco gelado, água gelada, nada gelado durante a refeição. O ideal é, se quer tomar líquido durante a refeição, fazer um chazinho de camomila,
um chá de orégano. Orégano é maravilhoso para detox e eliminação de gases. Ele elimina muito gás. Então faz um chazinho de orégano ou camomila, morninho e deixa ali do lado. Entalou, deu vontade de tomar alguma coisa? Toma um golinho de chá, morninho. Não toma nada gelado durante a refeição. O amargo, eu coloco ele uma aguinha mais para natural, mas um pouquinho geladinha, com 2 dedinhos. E aí eu coloco as 2 colheres, que daí eu tomo num gole só. E aí eu tomo o chazinho morno por cima, entendeu? Aí é tranquilo, todo mundo consegue tomar. Quem que estava falando? É a Dália, doutora. Eu tô tomando a espirulina às 17 horas, tem problema? Para detox tem que ser em jejum. Tem que ser em jejum, né? Em Tá bom. jejum, É tá? porque foi falado na mentoria que tem que tomar ele 2 horas depois de qualquer suplemento. Aham. Esse protocolo que eu estou passando aqui é o protocolo que eu uso para emagrecimento e para melasma, tá? Então, para cada Sim, protocolo tem uma indicação, né? sim. No Tá bom. protocolo, no que eu tive resultado, né, que eu faço com os meus pacientes, e é o que eu vejo mais resultado, é assim, tá? Esse também é para intestino preso, né? Que eu estava observando Sim, aqui falando. sim. Porque se você desinflama o intestino, o seu intestino regula, né? Certinho. E Obrigada. aí você tem que cuidar na alimentação, né? Tá, com certeza. Doutora, eu tomo Diga. Puran em jejum. Aí você vai Alô? tomar, aí você vai tomar depois de tudo, tá? Não, desculpa, o purão você vai tomar antes de tudo. Sim. Aí depois você vai tomar os outros. A espirulina. Isso. Então, assim, no seu caso vai ser diferente. Então, acordou o purão. Aí espera. Tem endocrinologista que pede para esperar meia hora, né? Eu não falo É, meia hora, não. Você espera uns 10 minutos, aí você já pode fazer os outros, tá? tá bom, doutora, obrigada. De nada. E eu tenho paciente que é tão obediente que você fala, espera 10 minutos, ele espera 10 minutos certinho. E doutora, não adianta nada fazer isso, tomar espirulina, fazer tudo isso, e não tomar água, né? Não, não adianta nada, gente. Tem que tomar água, tá? A água não é também 5 litros de água, tá? O excesso também prejudica. O que que a gente faz? Tem uma tabelinha que é dependendo do seu peso com a altura. Eu não lembro agora de cor, tá? Mas em média, uma pessoa de 1,55 m, 1,60 m, que pesa em média 60 litros, vai ser 2,5 litros de água por dia. Então, assim, se a pessoa não for muito alta ou muito gorda, no máximo 3 litros por dia, tá? Não é também tomar 5 litros, não. O excesso de água também faz mal, tá? Certo? Pessoas idosas têm que tomar menos água, tá? Pessoas idosas não pode chegar, tem idoso que não pode chegar nem a 2,5 litros, 2 litros por dia. Então tem que ter esse equilíbrio, tá? Essa noção. Doutora, eu tenho 70, já sou idosa, né? Aí Aham. eu posso tomar quantos litros? Qual que é o seu peso? Varia entre 70, 72, Altura? 1,60. 1,60? Não tô lembrando certinho, a cálculo vai fazer mais ou menos. É, 2 litros de água por dia, você, tá? Você É não precisa equivalente a tomar mais. 4 garrafinhas de 600 ml. É o suficiente. Pessoas que Uhum. são, né? Você tem 70 anos, mas você não tem doença cardíaca, não tem insuficiência cardíaca. Pessoas que têm problema, né? Coração fraquinho, tem facilidade de inchar, você não vai passar 3 litros de água para essa pessoa, né? Não pode, tá? Uhum. Essa noção. Eu Mas, já tive, eu já tive problema no coração, mas foi em cirurgia, né? Parada cardíaca, parada respiratória. você teve um infarto, né? Uhum. Não ficou com insuficiência, não, né? Eu tomo remédio para pressão, Uhum. eu sou hipertensa. Você vai tomar 2 litros, no máximo 2,5 litros por dia, tá? Tá bom, obrigada, doutora. De nada.
Vou mostrar aqui um resultado de uma paciente minha para tratamento de melasma, tá? Essa paciente, ela tem 32 anos. E ela queixava muito com esse melasma dela. Já teve até pior que isso aqui, tá? E ela é uma pessoa bem magrinha mesmo. E aí, quando ela me procurou para tratar esse melasma, ela queria o produto para pele, né? Para passar na pele. E aí eu fui fazendo a anamnese dela, fui conversando com ela, e eu falei para ela, falei, ó, o seu tratamento não é na pele, a gente precisa tratar o seu intestino e o fígado. Ai, mas aí eu vou sumir, porque se eu tirar a minha comida eu vou emagrecer mais ainda, eu vou voar. Eu falei, não, se você já é magra, você não vai emagrecer mais. O detox, ele emagrece quem está em excesso. Quem não está em excesso, ele vai manter, tá? Então, eu iniciei com ela, tá? Esse é o antes dela. Esse aqui é 30 dias certinhos depois, tá? A imagem ela liberou, eu pedi para ela deixou eu passar, tá? Então, o passo a passo que foi feito com ela. Então, a gente regulou o intestino com o Propel Whey e a espirulina, né? Fiz o suporte hepático, né? Com o óleo ozonizado e o amargo. Então, ela usou os 4 desde o início, dessa forma que eu te falei. Levantou espirulina, escova o dente, Propel Whey antes do café, óleo ozonizado, tá? Ela também fez uso de vitamina D3, vitamina C e B12, porque estavam todas baixas, né? Eu decidi iniciar, a maioria dos pacientes eu inicio as vitaminas com uns 15 dias de detox, porque aí eu sei que esse intestino vai absorver, né? Não vai ser um dinheiro jogado fora, mas ela eu precisei repor porque ela estava com muita deficiência. A vitamina C dela estava em 0,18, estava muito baixo. Então eu sei que se eu começasse a desinflamar ela sem um suporte mínimo ali, ela ia ter uma gripe forte, né? Porque quando você começa a mexer, às vezes a pessoa tem uma gripe, uma reação alérgica, isso é sinal do corpo jogando fora, tá? É normal alguém começar o detox e falar, ai, comecei o detox, me deu uma gripe. É normal, isso acontece mesmo, tá? Não é porque o sistema imunológico caiu, é porque você está eliminando toxina, tá? Ela fez uma dieta, a dieta do grupo sanguíneo, que é uma das dietas que eu trabalho. Não é dieta restritiva, então assim, a gente não tira comida, a gente troca a dieta que faz aquele grupo sanguíneo desinflamar, né? Cada pessoa tem os alimentos que desinflamam e os alimentos que inflamam. Então, nós fizemos essa reeducação alimentar dela. Ela fez as cápsulas drenantes, é o óleo ozonizado e a espirulina mesmo, tá? Alguns shakes detox, né? Que eu tenho algumas receitas, eu tenho alguns e-books que eu produzi. Fiz a regulação do ciclo circadiano dela, porque ela acordava muito cedo e dormia muito tarde. Então, essa foi uma das coisas que eu bati de frente com ela, né? Horário para acordar e horário para dormir, sempre no mesmo horário e mais cedo. Tirar o celular a partir das 8 da noite, né? Que ela tinha uma mania de ficar com o celular até meia-noite. Então, e hoje é assim, se você manda mensagem para ela, que eu faço teste com os meus pacientes, tá? E eu vejo se ela está online e realmente ela fez certinho. Ela não usou o celular depois das 8 horas da noite, tá? O tratamento para melasma é de 21 a 90 dias. Com 21 dias a gente já começa a ver resultados, tá? Esse aqui é o resultado dela com 30 dias. A gente percebe uma boa melhora. Vocês conseguem visualizar aqui o rostinho dela? Ela tá toda feliz. Essa parte aqui, que era onde ela mais que se queixava, que irritava ela, né? Olha como que era escuro. Isso aqui, ela falava assim, nossa, se eu sair no sol, eu mancho. É lógico, ela está inflamada, então a pele está cheia de toxina, está estrogênio puro. Se toma sol, mancha mesmo, tá? Então essa parte aqui, que era o que ela mais queixava, melhorou bem, né? Aqui o rostinho dela, olha o antes aqui, como que vinha, o melasma vinha até aqui perto da pálpebra, né? Agora a gente já vê um melasma, né, um pouquinho aqui, só algumas manchinhas. A gente já vê a pele dela aqui, ó, se vocês conseguem perceber, mais rosadinha, né? Que no detox começa a fazer assim. A pele, ela começa a ficar avermelhadinha. Os primeiros dias fica vermelhinho, parece que você tomou sol. Fica esvermelhadinho, assim, sabe?
e aí começa a ficar rosadinho e vai sumindo as manchas, né? Essa parte aqui também, que era outra parte que ela reclamava muito aqui, ó, né? Essa parte aqui também melhorou bastante, tá bem bonitinha, ela tá toda feliz. Ela continua, né, com o tratamento. Ela fez, hoje, essa foto aqui eu tirei com 30 dias, mas hoje já tem 40, acho 45 dias, mais ou menos, né? Ela continua, ela vai fazer os 90 dias certinho. Tá toda feliz. E não emagreceu, olha só, ela não emagreceu nem 1 quilo. Porque ela não tinha gordura, ela só estava inflamada. Ao contrário da Kelly, né? A Kelly precisava emagrecer. Então é o Doutora, que eu eu queria tirar falo. mais uma dúvida. Pode falar. Eu tenho uma cliente que, inclusive, ela me passou agora a mensagem, estava olhando aqui. Ela quer para melasma e quer para gordura localizada. Esse protocolo é bom para ela? Excelente. Aí você pode É, associar nesse protocolo o gel crioterápico também para ela passar na barriga, é, fazer massagem. ela disse que ela fala para mim que não acredita na massagem de gel. Ela prefere o de tomar o Lip Whey. Aí, Seria esse protocolo? não, o Libway não faz parte desse meu Não, protocolo, Lip Whey não, Lip Whey. também não. Ó, Não, o meu né? protocolo, o protocolo que eu uso com as minhas pacientes em consultório é esse aqui, para Sim, emagrecimento, para melasma, para detox, tá? tá, É esse tá aqui. Eu não certinho. uso Libway. Eu já usei, gosto dele, tá? Mas eu prefiro deixar para usar ele um pouquinho mais para frente, porque na parte de acelerar o metabolismo, né? Eu quero desinflamar esse intestino primeiro. Primeiro eu quero desinflamar esse intestino, melhorar a microbiota, né? Melhorar a imunidade desse paciente e, consequentemente, ele emagrece. Se o paciente fizer esse protocolo certinho, 90 dias, ele emagrece, tá? É É, de 6 a 9 quilos ele emagrece, mesmo sem fazer dieta. vou passar para ela. Obrigada, doutora. De nada. E doutora, inclusive, esse negócio da gente dar a sensação da gente dizer que a gente tá gorda, mas não é não, é inchaço, né? É inchaço, é inflamação. Você tá, né? A pessoa está Uhum. inflamada. Tá? É, Né? tá. Aquela paciente minha que eu mostrei lá do detox, que ela é a minha líder, né? Foi ela que me Hum. apresentou a Nemasway. Ela perdeu 11 quilos e ela é uma pessoa assim, eu falo para ela é danadinha, porque ela não faz totalmente 100% a dieta direito, né? É uma pessoa que deu muito trabalho em questão do açúcar, questão do trigo, do leite, mas ó, mesmo não fazendo 100%, ela perdeu 11 quilos. E a E Cris é tão, também fez, o Marcelo fez também, todos perderam. E a Cris fala assim, que o que mais cativou ela nesse tratamento foi porque ela não parou de comer, né? Ela é, passou a comer melhor, direito, né? Também. porque quando a gente tá fazendo, eu faço esse detox, né? Eu tomei já. Aí diminui a ansiedade de fome, daquela comilança, a gente come normalmente. Você É, lembra que eu falei que o intestino, ele regula o hormônio da saciedade? É por isso sim, que tira aquela vontade de ficar comendo. é, muito Tá? bom. Bacana, gostei do treinamento hoje. Maravilha, doutora. Muito calmamente, a gente aprendeu muito. Parabéns. Ah, obrigada. Obrigada. Eu vou colocar aqui, quem que pediu o meu contato? Deixa eu ver se tem alguma mensagem, pergunta aqui. Aqui, ó, a Ana deixou o contato dela aqui, tá, gente? Vamos conversar com ela essa questão, né, de colocar os nomes lá nas lives. É possível recuperar o em pele com melasma? Acho que é no tratamento, né, Tânia? É possível sim, tá? Recuperar. Ó, queda capilar, cabelo quebradiço, se você não tratar intestino, não melhora, tá? Nós temos um suplemento muito bom para cabelo, que é o RX21. Ele é excelente, tá? Então, faz o detox e aí com 30 dias começa a suplementação com o RX21, que vai ajudar muito na queda capilar, no cabelo quebradiço, tá? Sim. Manchas brancas na pele, o detox resolve? Laura, o detox ele ajuda, tá? Porém, a mancha branca já é aquela mancha definitiva. A mancha branca é a morte do melanócito, né?
A mancha escura é a hiperativação. O melanócito ele está vivo e ele está produzindo muita melanina e por isso mancha a pele, né? Alguma coisa faz ele inflamar e produzir demais. Já a mancha branca já é a morte do melanócito, ele não funciona mais. Então, o detox não funciona, tá? Aí, Obrigada, doutora. quanto aos sérios, eu não sei te dizer. Eu acredito que a doutora, que é a dermato, né? Esqueci o nome dela. Ela pode saber responder essa daqui, se os sérums ajudam. No melasma, eles ajudam sim. Eu uso, mas depois de 30 dias. Primeiro eu faço detox, tá? No começo eu já uso o sabonete ozonizado, eu já uso. O óleo regenerador também eu uso, né? O óleo regenerador é até engraçado, eu uso da ponta do cabelo até a unha do pé. Eu amo esse óleo, ele é maravilhoso. Eu não passo uma base sem ele, eu não uso protetor solar, eu não uso. Já não usava, depois da medicina integrativa, aí eu não uso mesmo, tá? Então, hoje, depois que eu conheci o óleo regenerador da Nemas Way, né, eu protejo a minha pele com ele. Então, antes de fazer a maquiagem, eu uso ele como primer e como proteção solar, tá? Então, eu uso ele de manhã, né? Eu levanto, eu faço limpeza, tomo um banho, faço limpeza da pele normal. O peeling eu faço só à noite, mas de manhã eu já uso o regenerador. Se eu tomo banho na hora do almoço, eu uso ele de novo. Eu uso no couro cabeludo, porque eu tenho rosácea, então, assim, estressou, fico vermelhona, né? E a coceira dá até no couro cabeludo. E ele ajuda muito, 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 muito. Eu faço um blendzinho, eu pego um spray, coloco soro fisiológico e umas gotas dele e coloco na geladeira. Deixo lá. Quando eu tô atacada, né, da coceira, quando eu tô muito estressada, aí coça tudo. Meu Deus do céu. Tudo vermelha. Aí eu vou lá, pego ele, vou abrindo e passando. Gente, aquilo lá, olha, limpa até a alma da gente. Acalma até a alma. Para a coceira na hora. É uma maravilha. Eu não vivo sem ele. Ele é bom, mas só que o cheiro é horrível, né? Puxa, mas eu não ligo o cheiro, não. Ó, tem uma paciente minha que ela tinha enjoo. Então ela não conseguia usar. O que eu propus para ela e ela conseguiu? Ela comprou um óleo essencial de lavanda, que ela gosta muito da lavanda. Aí ela pinga uma gotinha junto com ele. Aí disfarça um pouco, né? Mas a gente tem que pensar no benefício dele. Então, o cheiro, depois você É passa um verdade. perfume, passa outra coisa, aquele óleo, aquele creminho clareador, como é que é o nome dele mesmo? Que ele tem um cheirinho tão gostoso. Você pode Top passar. Secret? Isso, Top. esse aí, o Top Secret. Você pode passar o óleo regenerador primeiro e o Top Secret por cima. Aí ele disfarça o cheiro e ele atua como proteção solar totalmente aí, tá? Desculpa aí, mas eu perdi um pouquinho dessa explicação aí desse óleo cheiroso. Me diga aí, desculpa. Não, o cheiroso é o creme, é o Top Secret, né? É Sim, para aquele passar no creme cabelo? hidratante. Não, no rosto, porque as meninas estão Hum, falando que o óleo regenerador tem um cheiro forte, né? uhum. Eu particularmente não ligo, mas quem não consegue, a opção é passar o regenerador e o Top Secret por cima, daí ele disfarça. Ah, Ou sim. eu já fiz com uma paciente minha, foi comprar um olhinho essencial de lavanda, porque ela gosta desse cheiro. Tem gente que não gosta, né, de lavanda. Pinga o óleo regenerador e uma gotinha, uma só de lavanda, mistura e aí passa, né? Ótimo. Uhum. Tá? A Adélia falou: minha Eita. pele está com manchas marrons e coçando. Adélia, tem que ver se não é melasma, tá? Porque o melasma coça bastante, tá? Se for na mão, as manchas senis, tá? O detox vai ajudar também. E aí vai te ajudar muito o Top Secrets e o peeling vai ajudar bastante aqui também, tá? É Nas nos manchas, braços, doutora. nos É braços, nos né? braços. Aí fica aquela manchinha marrom e fica E coçando. Aí quando coça. eu corto, aí É por, tipo então, fere. a melanina, né, a hiperpigmentação, ela coça mesmo, tá? Porque ela tá inflamando, né? Tem mediador Será que é por causa inflamatório da ali. idade, que eu 60 a mais? Olha, aí a gente precisa avaliar, porque no braço a gente não tem melasma, a gente tem manchas por
idade, que são as manchas senis, tá? Então, Sim. aqui nos braços, nas mãos, os tópicos ajudam muito, tá? O Top Secret, o óleo regenerador, a vitamina C também ajuda muito, tá? O ozonizado também, né? Aquele olhinho. Sim. Eu prefiro o regenerador, Tá bom, eu tenho tá? aqui. Doutora, É, o, o peeling se pode fazer uma vez por semana? Como é que é? depende. Para tratamento de acne, 3 vezes por semana eu prescrevo. Então, assim, a Uhum, pessoa faz segunda, quarta e sexta, sábado e domingo não. Então, segunda, uhum, quarta e sexta o peeling, sábado e domingo não, tá? uhum. Tá. Mais alguma dúvida? Eu vou colocar aqui com o meu contato aqui. Esse é o meu Instagram, tá, gente? Ah, não, tá errado aqui. Vixe, saiu errado. Eu vou colocar aqui meu Instagram. Aqui. Doutora, Eu vou pôr o meu para Instagram, tá? Oi? acne, também passa o regenerador? Eu passo. Não, desculpa, o regenerador não. Para acne eu uso o retinóico. O Ah, o regenerador retinol. eu uso para melasma. Assim. Esse daqui é o meu contato, para quem pediu, tá? O meu Instagram e contato da clínica. Está congelado. Eu acho que a live fica gravada sim, que ela vai pro YouTube também, né? Tirando pedra. Mais alguma dúvida, gente? Que já deu a hora já, né? 4h30. 1h30 de live. Parece que foi 15 minutos só. Doutora, só Oi. uma dúvida. Eu cheguei tarde. Bom É, demais. boa tarde a todas, né? Boa tarde. Mas eu vou dar uma olhada na live, vou assistir, né? Porque eu já peguei o final e é um assunto bem interessante. Amei. Sim. Mas eu gostaria de saber se porventura, eu tiver alguma dúvida, posso entrar em contato? Pode. Esse é o contato da minha clínica, né? Aí você pode É. entrar em contato no Instagram. Eu respondo todo mundo lá no Instagram, tá? Ah, tá ótimo, tá bem. Aí, Obrigada. geralmente eu respondo horário de almoço e à Sim, noite. tá certo. Tá bom. Ah, obrigada. Nada. Doutora, boa tarde. Boa tarde. A senhora tem algum protocolo para pedra no rim? Tenho, mas eu vou fazer, vou passar em outra live, tá? Que é muito extenso. Mas, ó, É. pode usar espirulina, tá? Só não pode Pirulina? usar espirulina quem tem insuficiência renal, mas pedra no rim pode. Esse protocolo de detox, porque lembra que eu falei que eu Hum, faço detox de intestino, fígado e por último rim? A hum, espirulina e a própolis vermelha, ela entra em todos os detox, tá? Então, pode hum, usar a espirulina, pode usar o próprio whey, tá? Para pedra no rim, tranquilo, tá? tá. Tá bom. Tá ótimo. Amargo pode, não? Pode. Pode. Tá. Precisa ver o que está causando essas pedras no rins, né? Uhum. Às vezes pode ser excesso de cálcio, às vezes pode ser colesterol. Tem que ver o Então, que. o que que acontece? Ele apresentou essa pedra, né? Essas duas pedras, ele colocou do duplo J, né? Mas ela tá E certa. Tá certa com quando, Pode falar. quando, quando foi retirar o duplo J, estava calcificado, né? Então, o Hum, médico não conseguiu visualizar a pedra novamente. Aí colocou novamente o duplo J, tudo. então tem que ver se ele não está com excesso de cálcio, né? Se calcificou, excesso de Uhum. cálcio. E seria interessante ele fazer um detox intestinal, tá? Seria muito bom. Intestinal, igual o que a senhora passou hoje. Esse daqui completo, seria muito bom. Tá ótimo. Então, vou pôr para fazer agora. Isso. Uhum. Tá bom, então. Certo, pessoal? Obrigada. Vocês vão Boa tirar a tarde. fotinha ou não? Peraí. Eu vou tirar uma foto aqui, posso? Para postar lá no grupo? Quem quer abrir a câmera? Alguém mais vai abrir?
Ih, olha, que gente bonita. Tem uns aí que estão com frio, hein? A Jo é de onde, Jo? Hã? Não deu para escutar. Ah, tá. Doutora, Meu microfone estava fechado. Eu moro em Suzano. Ah, São Paulo. Agora não tá consigo abrir quente. a Meu tela. marido acendeu a lareira aqui, ó. Aqui Tá tá um quente. calor. Eu moro em Ji-Paraná, Rondônia. Ai, Ai, gente, tá então um vamos calor. mandar um pouquinho de frio para a senhora aí. Manda um pouquinho. Esses dias atrás, que fez um friozinho, eu atendi uma paciente do Rio Grande do Sul. Ela tava pacotada de, né? Eu falei, ai, manda um friozinho pra nós. Não é que no outro dia amanheceu meio geladinho? Deu certo. Certo, gente, eu vou encerrar então, tá? Muito obrigada pela paciência de vocês, por me escutarem, tá? Eu deixei o meu Instagram, qualquer dúvida pode entrar em Senhora. contato, tá? E a gente vai estar conversando, eu vou estar conversando com a Ana também para ver essa questão de colocar o nome nas lives para facilitar, que eu acho muito interessante mesmo, tá? É muito boa essa ideia mesmo, tá bom? Certo? Obrigada, Certinho. doutora. Muito obrigada. Obrigada, doutora. Tchau. Tchau. Tchau, beijo. Beijo. Tchau, até mais. Tchau.